Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira lição da lição do quarto trimestre, que tem como tema as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista é o Elinaldo Renovado de Lima, E se você for aí na playlist, você vai ver que eu já gravei sobre 3 lições, Como eu já peguei as lições no meio do caminho para gravar, então eu dei sequência a partir das que estão vigentes, Então eu gravei a 6ª, a promessa de cura divina, gravei a 7ª, as promessas de um novo coração, e já gravei também a 8ª, a promessa de paz. Hoje nós vamos voltar para o início das lições, o início da lição, na verdade, e a primeira lição em específico, que é as promessas de Deus, que é uma lição introdutória, Lembrando, eu já vou dar um índice aqui, que recomendo para você. É um bom índice para você que quer preparar um estudo, ou mesmo quer transmitir algum conteúdo na igreja, um culto, levar uma palavra. Vou dar aqui um caminho, um índice aqui para você seguir. Mas antes, eu quero fazer referência a uma obra. Eu digo sempre, Eu sei que existe os teólogos ou a galera que gosta, são mais voltados para a teologia bíblica. No meu caso, me identifico mais com a teologia sistemática. Então é a minha área de estudo. Eu gosto de estudar as teologias sistemáticas. Quero fazer referência aqui a uma. Essa daqui, ela tem como a sua principal característica ser histórica e filosófica, do Arthur McCrath, que é essa daqui. Não sei se a capa atual, ela é bem grossinha, Eu não sei se a capa atual, e é da Shed, editora Shed, se a capa atual tá com essa mesma capa ainda, porque já faz um bom tempo que eu comprei. Mas é uma obra maravilhosa que vai abordar as doutrinas, Se você não sabe o que é uma teologia sistemática, recomendo você ir numa playlist aí. Tem uma playlist que eu gravei alguns vídeos sobre algumas teologias sistemáticas, e tá até chegando uma do Herman Bavinck, que é a dogmática reformada do Herman Bavinck, que quando ela chegar, eu vou mostrar aqui para vocês nos vídeos subsequentes. Mas essa obra aqui é muito boa. Ela aborda o desenvolvimento histórico e filosófico das doutrinas, Se você não tem, eu recomendo adquirir. E ela não é nem tão cara, Não é uma... Para mim, o único defeito é a capa não ser capa dura, Era para ser capa dura, mas tudo bem. Vamos ao tema da lição. Então, as promessas de Deus. Essa é a primeira lição. Lembrando que está sendo abordada as lições da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então são lições pentecostal que eu converto para uma compreensão uma compreensão sobre o tema, e trago alguns pensamentos de teólogos reformados, sobre essa temática, Porque é minha linha. Eu, por mais que tenha vivido minha vida toda dentro do pentecostalismo, dentro da Assembleia de Deus, 16 anos, eu tenho uma linha teológica mais reformada. Então eu abordo a lição com esse caminho, Esse caminho mais reformado, poderia dizer assim, essa interpretação mais reformada sobre a lição. Então, qual é o caminho que eu segui? Os mesmos das lições anteriores, O índice é uma introdução, onde eu trago os principais temas e algumas passagens relevantes. Depois eu vou abordar a base bíblica, mais para frente. E o primeiro ponto é a gente entender a doutrina, quais são as afirmações principais dessa doutrina, a base bíblica, alguns erros considerados erros teológicos sobre a doutrina, ou mais interpretações. Todo vídeo eu trago as citações de alguns teólogos reformados, que é a minha linha de pensamento, e depois faço a aplicação da doutrina e concluo, e depois a conclusão. Então esse é o caminho. Então vamos seguir, vamos entender então, as promessas divinas. Eu quero aqui trabalhar duas promessas, Duas promessas, uma no começo do livro de Gênesis e uma no livro de João.
após a queda, em Gênesis no capítulo 3, o versículo 15 vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Aí, no capítulo, em João, no capítulo 19, né? Capítulo 19 e o versículo 30 diz assim. Aqui esse texto, lá está falando do texto referente à queda, né, de Adão e Eva, e aqui está falando, é um texto referente à crucificação. O versículo 30 diz assim: havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, né? Então, aqui a promessa lá em Gênesis e o cumprimento aqui, Jesus consumando aquele texto que se encontra em Gênesis no capítulo 3, né? Ou podemos dizer assim, uma aplicação lá na frente do texto, né? Ali fazendo referência a Jesus, e Jesus aqui cumprindo a missão do Pai e cumprindo os textos que faziam referente a ele, né? As profecias, e finalizando com está consumado. Então, vamos começar por esses textos aqui, né? Por essas promessas. Mas se perguntarem para você o que são as promessas divinas, né? Um leigo, um cristão mesmo, novo convertido, ele chegar e dizer: irmão, o que são as promessas divinas? Então a resposta é a seguinte: são garantias divinas de seu propósito, né? Isso inclui o seu plano para a humanidade, né? E que são reveladas, né? Foram revelados os propósitos de Deus, os planos de Deus, né? O plano de Deus para a humanidade revelado durante o processo bíblico. Vai havendo as promessas vão acontecendo durante o cano, né? Durante toda a composição da Bíblia, né? E isso, hoje nós temos todas essas promessas que foram progressivas e foram feitas aqui na Bíblia, né? Nós temos essas promessas aqui escrita na Bíblia, né? Então, essas promessas, se nós fizermos uma ortopraxia, uma aplicação prática, essas promessas elas trazem esperança, conforto, como também trazem orientações, né, para a vida dos cristãos. Então, diante disso, nós chegamos no questionamento, né? Então, qual seria então os temas principais quando você vai falar de promessas divinas, né? Qual seria então os temas principais a serem abordados? O primeiro deles é com referência à própria fidelidade de Deus, né? Deus ele é fiel, partindo desse princípio que Deus é fiel, e ele cumpre com as suas promessas. Aquilo que Deus promete, ele cumpre, né? Ele cumpre porque ele não é homem para que minta, como nós vamos ver lá na frente, numa citação de um texto. Um outro ponto ainda das promessas divinas fazem referência à salvação, né? E a vida eterna. Então, essa salvação alcançada, né, através de Jesus Cristo, né, para uma eternidade, né, uma eternidade com Deus, né. Então, nós temos também essa temática. Ainda também dentro dessas promessas, nós temos as promessas de paz. Inclusive, a promessa de paz já foi trabalhada numa das lições, né. Já foi abordado. Se você for aí na playlist quarto trimestre, você vai ver exatamente que já foi abordada essa lição sobre a paz divina, né? Então, tanto com referência à paz, outra temática, e o conforto, né? Então, são promessas voltadas para que o crente descanse, né? E para que confie em Deus, né? Mesmo diante de situações adversas. Outra promessa, né? Inclusive, um dos textos bíblicos diz, né, que se alguém é referente à sabedoria, né? Então, muitas vezes o cristão ele passa por situações do quais ele não consegue lidar, né? Não consegue passar por aquela situação de uma forma que ele consiga resoluções daquelas situações. E uma dessas promessas é sabedoria. Se você não tem sabedoria, pedir a Deus, que a todos dá, né? Então Deus dá essa sabedoria, né, para que você use, né, que são Deus lhe orientando, né, orientando a sua conduta, né, através daquilo que você
que você aprendeu sobre ele para aplicar na sua vida prática, né? Trazendo orientações, né? E essas orientações nós encontramos principalmente nas escrituras, que é o guia, deve ser o guia da vida do cristão. Infelizmente hoje as pessoas elas acabaram que terceirizando a sua fé, então elas seguem mais ou menos o que acontecia antes da Reforma Protestante, né? E aí elas são guiadas por aquilo que os líderes, os sacerdotes, os pastores, os bispos, os presbíteros, né? Dizem, né? Os reverendos, eles dizem, elas não têm a empatia de ir até a Bíblia e ter esse diálogo ali com Deus através da leitura e da proximidade com Deus através da sua própria palavra. E você vai conseguindo trazer orientações, né, através da sabedoria que Deus te dá para a vida, para o dia a dia, né? Outra promessa de Deus ainda dentro dessa temática é com relação à presença de Deus, né? Que é uma promessa de que Deus estará presente, né, em nossas vidas, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, do cristão saber que ele não está sozinho, mesmo em meio muitas vezes a situações do quais ele olha para o lado, olha para o outro e ele não vê saída, né? Não vê solução, mas saber que mesmo diante dessas situações, dessas adversidades, desses problemas que ele vem a enfrentar, ele vai ter alguém do seu lado, né? Vai ter Deus ao seu lado. Hoje nós temos o Espírito Santo. Um texto aqui, um texto chave aqui em João, né? O Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, escrito pelo apóstolo João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, no caso Jesus, né? Para que todo aquele que nele crê, né? É uma condição, aquele que nele crê não vai perecer e terá a vida eterna. Então está aqui a promessa: se você crê em Deus, você terá a vida eterna, né? Através de Jesus Cristo, através dos méritos de Cristo. Outro texto é Romanos, né? O apóstolo Paulo escreveu o texto aos Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se você declarar com a sua boca Jesus é Senhor, então quer dizer, você reconhece que Jesus ele é o Senhor, né? E logo em seguida você expressa oralmente, depois você crê interiormente, você expressa aquilo que está dentro do seu interior, né? Que Deus o ressuscitou dos mortos, quer dizer, a condição reconhecer Jesus, isso ser convicto interiormente, né? Você tem essa convicção, né? E crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a consequência disso, a promessa é que você será salvo, né? Outro texto que se encontra em Isaías, né? Que diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, né? Então, logo a consequência é que Deus o conservará em perfeita paz, né? Porque ele tem um propósito firme e confia no próprio Deus. Um outro texto ainda se encontra em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 ao 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Então deposita a confiança do Senhor e não se ensoberbeça através daquilo que você adquiriu na própria vida, né? E a segunda parte do texto diz: submete-se a Ele em todos os seus caminhos. Então quer dizer, não se apegue àquilo que àquilo que você adquiriu ao ponto de se ensoberbecer, mas se entregue, se submeta a Ele em todos os seus, por onde você for, e Ele endireitará as suas veredas. Deuteronômio, para a gente finalizar, capítulo 31, em versículo 6, diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique atemorizado por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com você, Ele nunca o deixará nem o abandonará. Então, alguns textos aqui para a gente usar como versículos-chave, com referência a essa temática. Depois o conselho, o que eu digo sempre é que você vá para o contexto de cada texto e entenda onde é que esse texto, por que esse texto está inserido lá e qual era o contexto histórico bíblico, né? Onde esse texto ele foi inserido. Partindo desse ponto, nós chegamos ao primeiro tópico, né? Que o primeiro ponto seria a gente entender a doutrina. Já dei aqui vários caminhos para que se compreenda o que essa doutrina
das promessas de Deus, né? O que são essas promessas de Deus, eu já dei o caminho. Então vamos agora entender essa doutrina, começando pelas próprias afirmações, as afirmações principais, né? E é entender que Deus ele é fiel, né? E que o que ele promete é uma verdade. As promessas, podemos dizer que as promessas de Deus, elas são verdadeiras, e ela tem uma abrangência na vida do cristão, na vida para a humanidade, para aqueles que creem, para aqueles que se voltam para Deus e passam a serem fiéis a eles, crerem nele, né? Essas promessas elas vão abranger a salvação, né? A vida eterna, a própria paz, conforto, orientações como nós já trouxemos, e a própria presença divina na vida, né? Aqui eu já vou trazer outros textos aqui para a gente, com relação exatamente a que Deus é fiel e ele cumpre as suas promessas. Um texto aqui de Números 23:19 que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E 2 Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, né? Então nós compreendemos aqui, nós entendemos algumas afirmações e principalmente o entendimento de onde provém essa promessa, quem é aquele que promete, que ele não é homem, né? Quem promete é o próprio Deus, não é um ser humano, né? Quando nós vamos para um ponto importante de entendermos qual seria então a má compreensão dessa doutrina, qual seriam caminhos que muitas vezes acabam levando a uma interpretação equivocada da doutrina. A primeira delas é entender o texto muitas vezes de forma literal, né? Sem considerar o contexto. O que eu quero dizer? Muitas vezes tem promessas que inclusive já foram cumpridas, foram ditas para personagem, para tempos ali no texto na Bíblia, no período que ela foi escrita. Lembrando que foram 16 séculos, né? 40 autores de diferentes culturas, e muitas vezes tem promessas que foram cumpridas ali. Tem até uma, né? Caso não esteja enganado, é do apóstolo Paulo. Deixa eu só abrir aqui a Bíblia bem rapidinho, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16. Deixa eu só achar aqui bem rapidinho. Aqui é a convenção do carcereiro. Paulo diz assim para ele, né? Capítulo 16, versículo 31. Aqui. O texto diz assim: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvo. Uma promessa, né? Só que a questão muitas vezes essa promessa que foi feita aqui a esse homem, a esse carcereiro, é aplicada de forma universal. Eu não estou dizendo que Deus não possa salvar toda uma família, mas muitas vezes vai ter gente da própria família que vai morrer sem Cristo, né? Nem todos os cristãos, né? Nem todos os cristãos têm toda a sua família convertida, né? Nem todo mundo, né? Tem pessoas que não se convertem, tem esposa que é crente, o marido não é crente, morre sem ser crente. Eu conheço uma, inclusive, que o esposo dela faleceu e ele não era crente. Nem todo filho de crente é crente. Então, um dos pontos seria essa, né? Um dos erros, né? Uma má interpretação é não considerar o contexto, se esse texto é aplicado, essa promessa é válida, né? Ou não, se ela foi para alguém específico, né? Aí algumas pessoas vão tratar o comportamento, vão se voltar para o comportamento divino, de que Deus ele age, tem que agir daquela forma, ou existe um padrão de Deus e que é válido atemporal a promessa, e aí é uma questão de interpretação, né? Um outro ponto ainda na má interpretação é com relação em acreditar que as promessas de Deus garantem e trazem para o... Não,
como eu estou de posse das promessas de Deus, logo a minha vida tem que ser uma vida de tranquilidade, uma vida sem adversidade, uma vida sem passar por momentos de dificuldades ou mesmo passar por problemas emocionais, físicos, financeiros. E também é uma má interpretação. Inclusive, há quem diga o seguinte, né? Se você é pobre, porque você está em pecado. Se você não é próspero, você não tem Deus, né? Ou o seu Deus é fraco, né? Algumas igrejas mais voltado para o neopentecostalismo, até mesmo igrejas pentecostais, né, que tem um foco triunfalista de que você tem que ser próspero, você tem que ser abençoado, se você não for abençoado, você não tem Deus. E nós sabemos que o próprio Jesus disse que no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é uma outra má interpretação. Com referência a essa temática, eu quero trazer aqui também alguns teólogos, né, reformados para contribuir aqui com o nosso estudo. O primeiro sempre que eu começo é o João Calvino, né? Ele diz que a fé consiste em conhecer a vontade de Deus em relação a nós, né? No caso, suas promessas, como ela é revelada em sua palavra, né? Então, a fé deve consistir exatamente nisso, em estar conhecendo a vontade de Deus em relação a nós, e essa vontade de Deus está revelada em sua palavra. Martinho Lutero, né, o reformador, ele disse que a promessa de Deus é a âncora da nossa alma, né? Então é aquilo que nos faz ali, né, parar, né, e refletir mesmo ali, né? É uma âncora para a alma, né? Onde a alma vai parar, né? É essa a compreensão de Martinho Lutero. A promessa de Deus é a âncora da nossa alma. Jonathan Edwards, né, ele diz o seguinte: as promessas de Deus são a base da nossa esperança, né? Se a nossa esperança estiver só nessa vida, nós somos homens miseráveis, né? Mas nós nos apegamos à promessa, uma promessa da eternidade, a promessa de que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, a promessa de que Jesus foi nos preparar uma nova morada, virá novamente, nos levará para que onde nós estivermos, né, onde Ele estiver, nós estejamos também, né, João capítulo 14. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Então, Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Uma conexão aqui muitas vezes, principalmente em cultos pentecostais, né, algumas vezes existe essas promessas diretivas, né? Deus está dizendo, Deus está mandando te dizer. E como conciliar isso? Se é Deus, se não é Deus, é uma outra problemática, né? Porque aí Deus não cumpriu aquilo que Ele prometeu, e aí as promessas que Deus fez, elas se encontram todas aqui, né? Então nós devemos ter cuidado na compreensão de algumas coisas que é dita, né? Apesar que Deus não está engessado, eu sou continuista, né? Acredito na continuidade dos dons, então eu não acredito que Deus esteja engessado aquilo que você ou eu penso, ou que Deus ele não pode agir mais com magia lá, porque tudo que Ele tem que fazer Ele já fez aqui na Bíblia, nós já temos todos os exemplos, e eu acredito que Deus, Ele não está engessado, Ele pode fazer o que Ele quiser, né? Contanto que não fira aquilo que Ele já mesmo decretou, que Ele já pronunciou, que Ele já nos trouxe, que é a sua palavra, né? John Owen, ele diz o seguinte: a fidelidade de Deus é a garantia de todas as suas promessas serão cumpridas. Então, o que garante que as promessas de Deus que Ele nos trouxe através da sua palavra serão cumpridas? É exatamente a fidelidade, que Deus é fiel em cumprir com as suas promessas, né? Diante disso, esse entendimento das promessas de Deus, ele tem que trazer para a sua vida algumas aplicações. A primeira delas que você deve aplicar à sua vida é a confiança. É confiar nas promessas de Deus, mesmo quando esse é um ponto. Mesmo quando a sua vida se encontrar em um momento de intensa dificuldade, mesmo assim você tem que se apegar, confiar que Deus ele cumpre com as suas promessas. Então, estudar as promessas de Deus deve conduzir você a confiar em Deus, né? A depositar sua confiança em Deus, né? Outro ponto com referência, estudar as promessas de Deus
deve levar você, né, a manter firme a esperança, né? E essa esperança ali na palavra, né? Uma esperança que uma das maiores promessas que Deus te fez, que Deus faz para o povo dele, é a vida eterna e a salvação, no caso, em Cristo Jesus, né? E uma outra aplicação é com referência à paz, né? Independente das circunstâncias, como foi abordado na lição sobre a paz divina, a promessa de paz, né? É que a promessa, a paz que Deus nos dá, né? A paz, ela deve transcender as tribulações, a angústia, né? Deus, ele prometeu essa paz já foi até conquistada através de Cristo, né? Jesus apaziguou a ira de Deus. Jesus ali, Deus está virado, né? E Jesus, ele propiciou a paz entre o homem e Deus, né? O meio para que o homem deixasse de ser inimigo de Deus é exatamente através de Jesus Cristo, através dos seus méritos, né? Logo nós chegamos a Deus, estamos em paz com Ele, podemos chegar diretamente a Ele através da oração. Para concluir, nós concluímos da seguinte maneira, 3 pontos aqui para a gente concluir. Primeiro, que as promessas de Deus, elas são fundamentais para a fé cristã, né? Elas oferecem para a vida do cristão tanto segurança, né? Segurança em Deus, ele confiar em Deus, como também propriamente esperança, né? Para a vida dos crentes. Um outro ponto ainda, né, na conclusão é que elas nos lembram da fidelidade de Deus, né? Você não serve a um homem, os homens são falhos, o patrão é falho, o amigo é falho, o pai é falho, os familiares são falhos, mas a Deus ele jamais falha, porque ele é fiel em cumprir com aquilo que ele promete, ele não muda como os seres humanos, né? E o terceiro ponto, para a gente finalizar, as promessas de Deus, ela nos encoraja a viver de acordo com a vontade de Deus, né? Confiando que ele cumprirá tudo que ele prometeu. Então, esse é o tema, e nós trouxemos aqui vários pontos referência a essa temática, né? Essa introdução, e depois nós já desenvolvemos três lições já foram abordadas aqui, né? 6ª, 7ª e 8ª, e agora a primeira, e a gente vai dando sequência, segunda, e fazendo essa conexão com as lições também. A próxima é a 8, já gravei, do outro domingo, né? E hoje é domingo, eu tô gravando no domingo, a da domingo que vem já tá gravada, e a gente vai gravar a segunda, depois a gente vai para 9, para tá sempre para tentar completar todas as lições. Eu acho que é 12 ou é 13, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa o seu comentário. Tudo isso vai contribuir aqui para que outras pessoas possam ter contato com a palavra de Deus e conhecimento, um pouquinho do conhecimento sobre essas temáticas, né? Eu faço sempre diferente, né? Eu não sigo o roteiro da própria lição da CPAD, eu só abordo a temática para que você possa ver de um ponto diferente, com outro olhar. É isso, que Deus possa abençoar a sua vida.